Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alceni e nesse vídeo vamos falar sobre transformações geométricas. Você lembra o que são transformações geométricas? Você sabia que podemos fazer a composição delas na construção de diferentes figuras? Muito bem. A primeira das transformações que nós vamos estudar é a reflexão. São três as conhecidas, vocês já viram em outras aulas. Reflexão, translação e rotação. A primeira delas, reflexão. Quando uma reta divide uma figura de maneira que, ao ser dobrada sobre essa reta, as partes obtidas são idênticas por sobreposição. Gente, o que é sobreposição? Uma figura sobre a outra. O que acontece na reflexão? Eu imagino uma figura com um eixo e eu dobro essa figura em cima do meu eixo. Vocês concordam que elas são simétricas? Que a ponta de cá tem o mesmo tamanho que a ponta de cá? E a hora que eu faço a reflexão, elas ficam exatamente do mesmo tamanho? Isso é reflexão. Pense num espelho. Quando eu me olho num espelho, eu me vejo exatamente como eu sou. No entanto, o meu braço direito aparece no espelho como uma imagem invertida, ele aparece do lado esquerdo, né, gente? Então isso é um reflexo, é uma reflexão. Continuando a nossa teoria. Então as partes obtidas são por sobreposição, elas são iguais. Dizemos que essa figura apresenta simetria de relação em relação a um eixo. No caso da nossa estrela em relação ao eixo X. Pessoal, se eu fizer isso aqui, dobrar essa estrela no eixo em relação ao eixo X, ela vai ficar simétrica? Não, né? Essa é uma figura que apresenta somente um eixo de simetria. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha essa figura aqui, uma placa de trânsito, onde está escrito E, né? Posso estacionar, estacionamento. Se eu pegar essa placa e dobrá-la ao meio em relação ao eixo X, em relação ao eixo E, como se eu puxasse ela daqui, dobrasse. Imagina a minha estrela assim, exatamente simétrica. Os pontos vão coincidir, vai ficar um em cima do outro sobreposto. Essa figura apresenta a simetria de reflexão em relação a um eixo. E essa outra aqui? Essa outra aqui é curiosa. Percebam que ela apresenta simetria em relação a dois eixos. Tanto faz como eu quiser dobrá-la ao meio. Se eu quiser pegar daqui para cima e dobrá-la em relação ao eixo E, ela vai ficar simétrica. Se eu pegar dessa ponta e dobrá-la ao meio em relação ao eixo F, ela também encontra sua simetria. Então a gente pode dizer assim, ó, que essa figura apresenta simetria de reflexão em relação a dois eixos, ao eixo E e ao eixo F. Muito bem, se nós vamos falar de três tipos de transformações geométricas, a segunda transformação é a translação. Na simetria de translação, o tamanho e o formato da figura são mantidos e o seu deslocamento ocorre de acordo com a distância. Gente, está aqui a minha estrela. Translação significa o quê? Eu vou movê-la sem girá-la, sem dobrá-la, sem fazer nada com ela. Ou para cima, ou para baixo, ou à direita, ou à esquerda. A única coisa que eu preciso é movê-la sempre na mesma posição que ela está. Eu não posso movê-la assim, ó. Translação, eu só troco de lugar. Acima, abaixo e para os dois lados. Então, na simetria de translação, o tamanho e o formato da figura são mantidos. Ela não se move, é a mesma estrela. Não dobra, não faço nada com ela. E seu deslocamento ocorre de acordo com a distância, a direção e o sentido, que podem ser indicados por meio de uma seta. Nesse tipo de transformação, cada ponto da figura original é deslocado da mesma maneira. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui? Olha esses quadradinhos pintados. Eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. O que acontece com eles? Quando eu desloco a figura 1
Nesse caso, estou deslocando à direita. Eu desloco ela para a minha direita, percebam que a forma se mantém absolutamente a mesma. A única coisa que alterou aqui foi a distância. Nesse caso aqui, ó, a figura 2 foi obtida ao deslocar a figura 1 conforme a distância de 8 unidades. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Eu pego essa figura toda e ando com ela 8 unidades. Ó. Daqui para cá 8 unidades. Começo a construí-la novamente. E elas ficam simétricas. A direção que nós usamos aqui, direção horizontal, poderia ter feito isso também na direção vertical. E o sentido que nós usamos foi da esquerda para a direita. Isso é importante informar, porque se eu não falar, vocês concordam comigo que eu poderia ter pego a figura 2 e transladado no lugar da figura 1? Só que eu teria que ter dito para vocês, indicando com uma seta que eu estou vindo daqui para cá, para mostrar que eu estaria indo daí da direita para a esquerda. E a terceira das nossas transformações geométricas chama-se rotação. A rotação parece um pouco mais fácil da gente entender, né? Nosso sistema solar está cheio de rotação, a Terra faz uma rotação sobre seu eixo. Se nós falarmos agora sobre figuras geométricas rodando, pensa na minha estrela, o que vai acontecer com ela? Eu tenho que imaginar o centro e ela vai rodar sobre o seu centro. Gente, ela não vai rodar daqui para lá, ela não vai sair andando, ela simplesmente está parada e roda. Roda, 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 roda. A professora vai dar um giro, vou fazer uma rotação. Voltei para o mesmo lugar. Mas se eu girar só um pedaço, eu rodei só 45 graus. Então, antes da gente falar sobre rotação, eu só quero falar para vocês um pouquinho sobre esse símbolo. Vocês já devem ter visto isso em vários. Eu já vi esse símbolo em lixeiros, porque ele representa reciclagem. O que é reciclagem, gente, se não é uma rotação? Alguma coisa que começa nova, fica usada e retorna como nova para ser usada. Ela está girando. Esse símbolo foi criado em 1970 pelo americano Gary Anderson. Nasceu em 1947, continua vivo ainda, e atualmente é considerado o símbolo internacional da reciclagem. As setas posicionadas no sentido horário dão uma ideia de movimento, né? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá, e vamos rodando. Agora vamos praticar um pouquinho o que vocês acabaram de aprender nessa aula. Dá uma olhada aqui. Em cada um dos pares, a figura 2 foi obtida a partir de uma transformação geométrica. Eu quero que você escreva qual foi a transformação utilizada em cada um desses 3 maneiras diferentes. A letra A B e a C. Eu deixo um tempinho com vocês e a gente já volta.
Voltamos. Deu tempo para resolver o exercício? O que nós queríamos fazer? Nós queríamos que vocês escrevessem em cada uma das figuras, aqui está na letra A, na B e na C, que tipo de transformação geométrica ela sofreu. Vamos pensar aqui. A primeira eu tenho uma estrela. O que aconteceu com essa estrela? Ela foi transladada de lugar? Ela só saiu daqui e veio para cá? Não. Ela aconteceu um espelhamento? Não, né? Eu não tive uma reflexão. Eu simplesmente rodei. Então essa figura aqui, se você colocou rotação, você acertou. Vamos para a segunda. Tem um triângulo. O que aconteceu com ele? Ele está refletido? Não. Foi feita uma rotação nele, ele girou? Também não. O que aconteceu? Só uma translação. Ele mudou de lugar. Ele estava em cima, ele veio para baixo, mantendo as devidas distâncias. E a última figura? Bom, gente, se essa aqui foi o quê? Uma rotação. Essa foi uma translação. Olha para essa aqui. Em relação a um eixo R, eu obtive o quê? Uma reflexão. Se eu pegar essa figura e dobrar em cima, percebam que os pontos vão se sobrepor, elas vão ficar similares. Então tá aí, ó. Rotação, translação e reflexão. Mas e agora, professora? Será que uma figura só sofre uma transformação? Não, ela pode sofrer duas ou mais. Dá uma olhada aqui, ó. Algumas podem ser obtidas por meio de uma composição de transformações. O que é isso? É eu fazer duas mudanças ao mesmo tempo. Veja alguns exemplos. Vamos olhar para essa figura inicial aqui. Aqui eu tive ela na minha forma original, figura 1, e o que aconteceu com ela na fase final? Eu tenho a impressão que ela andou para o lado e tenho a impressão que ela rodou. E também posso ter a impressão que ela ocorreu uma reflexão. Qual será que foi? Olha aqui, quais foram as duas transformações que ela sofreu? Vamos lá. A primeira delas, gente, foi uma reflexão. Por quê? Imagina o ponto C aqui. A hora que eu dobro isso aqui, o ponto C coincidiu com esse ponto C. Ah, professora, mas é tudo tão parecido. Sim, mas percebam que essa minha aresta desse triângulo é mais comprida do que essa. E essa aresta é mais comprida do que esta. Então eu consigo ver melhor a reflexão que ela sofreu. E agora? Agora essa mesma figura sofreu uma rotação no sentido anti-horário. Gente, sentido horário, sentido do relógio, como as horas são contadas. Sentido anti-horário é o sentido contrário. Olha o que aconteceu com o vértice A. O vértice A estava aqui, pela reflexão ele passou para cá, e aí? O que mais que aconteceu com ele? Simplesmente eu tive uma rotação, e o meu C passou a ficar aqui embaixo. Eu rodei. O A primeiro transladou e depois o C rodou. Então, na mesma figura, eu tive a composição de duas transformações geométricas. Gente, praticando. Dá uma olhada nessa figura bonita aí, o smile, todo sorridente, como quem diz assim, ó, eu aprendi transformações geométricas. Qual das transformações geométricas a figura 1 passou? Eu vou deixar um tempo para vocês, a gente já volta.
Gente, um exercício desses aqui dá até gosto de fazer, né? Olhando para esse cara sorrindo para nós. Mas enfim, o que aconteceu com ele? Qual foi a transformação geométrica que aconteceu com ele? Os olhos estavam para cima, vieram para baixo. O que aconteceu? Ele rodou. Teve aqui uma rotação. Em qual eixo? Lembrem, não tem eixo aqui. É central. A rotação gira em torno do centro. Ó, eu peguei isso aqui, tchum, virei. Tranquilo? Acho que rotação não tem problema nenhum. Pessoal, mais um exercício agora para vocês. Praticando. Então, nessa aula nós aprendemos 3 tipos de transformações geométricas. Rotação, reflexão e translação. A prof quer agora que vocês relacionem as imagens ao nome da simetria correspondente. Eu quero que vocês coloquem dentro desse espaço se com esse triângulo aconteceu uma rotação, uma translação ou uma reflexão. Com esse aqui, parece um cantinho de uma moldura de quadro, né? O que aconteceu com ele? Translação, rotação ou reflexão? E por último, essa pizza faltando um quarto, vamos dizer assim, o que aconteceu com ela também? Deixa uns minutinhos e a gente já volta. Conseguiram acertar? Tenho certeza que sim. Gente, esse não é um conteúdo dos mais difíceis. E com prática, de tanto a gente olhar para a figura geométrica, a gente consegue enxergar a transformação de longe. Vocês chegam lá. Vamos lá. O que aconteceu com o meu triângulo, gente? Ele teve uma reflexão. Concordam? Se a gente pensar em triângulo, temos aqui um triângulo retângulo. Essa aqui é a minha hipotenusa. Lembram? A hipotenusa que estava à direita teve uma reflexão, ó, dobrei
e veio parar do lado esquerdo. E um quarto de pizza aqui, o que aconteceu com ele? Gente, praticamente nada, ele só mudou de lugar. É como se a pizza tivesse saído do meu prato e ido parar no prato do meu irmão. Só mudou de lugar, não rodou, não refletiu, não fez nada. E por último, a rotação. Como é que a gente consegue perceber isso? Olha aqui, imagina esse canto, como se fosse um canto de um quadro, de uma tela. Eu peguei ela aqui e fiz assim, e coloquei ela para baixo. Tranquilo? O que tinha para hoje, pessoal, era isso. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos na aula de hoje que existem 3 transformações geométricas e que algumas figuras podem ser obtidas por meio dessa composição de transformações. Então, eu tenho 3 transformações, se eu mudá-las por reflexão, rotação ou... rotação, reflexão... E eu esqueci a última, como é que pode? Vamos voltar aqui, está até escrito, olha aqui, rotação, reflexão e translação. A professora falou e acabou se confundindo, né? Então, quando eu junto mais de uma, eu tenho uma composição de transformações. O que a gente tinha para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.